Padre Anderson é um jovem que resolveu aceitar o convite de Deus para fazer unicamente a vontade do Senhor. Na verdade, quando eu tinha 18 anos, eu tive uma experiência com o Senhor, onde que me levou a tomar essa decisão radical de se entregar ao Senhor, uma vez que nós sabemos todas as nossas consequências do nosso sim, porque um sim dado a Deus, ele tem consequências, ele tem reafirmações que devemos reafirmar constantemente dentro de nós, dentro da nossa vida, mas porém não nos falta a graça do Senhor, porém não nos falta ser do Senhor. Claro que nós trazemos dentro de nós tanto as boas virtudes como os nossos defeitos, de antes, que nós adquirimos antes de conhecer a Deus, como o que nós vamos adquirindo pelo decorrer do caminho da nossa vida. Mas o mais importante é saber que na vida e na história de qualquer pessoa, como na minha história, não falta a graça de Deus para que a gente olhe além e veja além de todas as possibilidades que por hora eu posso ter em mãos e que sou responsável, que posso contornar qualquer situação. Então, diria que o Padre Anderson é fruto da misericórdia de Deus, é fruto da bondade de Deus, é fruto de um Deus que veio visitar a minha história. Como disse, quando eu tinha 18 anos, Deus me visitou a minha história. E a partir que o Senhor visitou a minha história, eu quis fazer a minha história diferente ao lado de Deus. Não melhor do que ninguém, mas me decidi em fazer a minha história ser diferente ao lado de Deus. E daí, dando passos a mais concretos para que a palavra de Deus que um dia eu experimentei fosse modelando a minha vida. No decorrer do mundo, no decorrer da história, anos e anos foram crescendo essa fé dentro de mim, a ponto de o Senhor falar mais alto para que eu fosse inteiramente do Senhor. E daí, os frutos vão acontecendo na medida que nós também passamos a plantar, passamos a colher, porque os frutos colhidos vão edificando a nossa história e vão solidificando ainda mais a nossa fé nessa corrida em buscar as coisas do alto. O padre nasceu no lugar mais bonito de Nova Friburgo, Lumiar, né? E lá em Lumiar eu tive uma experiência muito bonita, familiar com Deus. Meus pais são pessoas muito simples, da zona rural, mas pessoas de fé, pessoas que me levaram a ter fé, pessoas que me levaram a ter o conhecimento da palavra de Deus, pessoas que me levaram a entender quem é Deus. Meus pais, que desde criança me ensinaram a rezar, sabe, a ter a intimidade com Deus. E na simplicidade de uma vida cotidiana da zona rural, pude crescer numa experiência de fé, uma experiência de amor, construindo amizades lá desde pequenininho, construindo amizades na igreja, construindo amizades no colégio. Depois o Senhor vai construindo amizade onde quer que nós passamos. E esta oportunidade de crescer, sabe, na felicidade. Posso dizer que, diferentemente que talvez de muitas crianças hoje perdem tanto tempo na área virtual, pude ter uma infância muito bacana, sabe, com meus amigos, lá com o futebol, com todas as realidades que uma criança cresce, não é isso? E fazendo muitas coisas boas naquela terra que muito tem para se fazer coisas boas. Daí, uma infância simples, mas que de muito proveito pude tirar, porque na verdade Deus se revela na simplicidade. Deus se faz pequeno para com os pequenos e nos deixa se conhecer um ao outro muito mais quando eu tenho essa capacidade de crescer ao lado de Deus. Mais uma vez eu repito, os meus pais foram essenciais para a minha vida, sabe? Por isso minha infância pôde ser uma infância madura devido à capacidade que eles me deram de crescer. Então, na verdade, eu gosto sempre de dizer, e às vezes brinco até na homilia, na Santa Missa, de que eu fui uma criança, a pior das crianças, né? Que maltratava todas as outras crianças e que brigava muito e dei muita, sabe, trabalho para os meus pais. Na aula, muitas vezes foram chamados, certo, para ir ao colégio, porque de fato era uma criança muito levada,
muito elevada mesmo. E não foram poucas as vezes que broncas eu levei, mas broncas que me levaram também a ser melhor, porque as broncas nos levam a que nós sejamos melhores, não é? Então, de fato, foi uma criança muito levada, muito, entre aspas, capetinha, como dizem alguns. Mas tudo isso há um porquê também de uma própria criança, mas que a partir das dificuldades e quando um pai e uma mãe têm coragem de dizer para o filho, olha, errou nisso, vamos fazer diferente, eu quero crer que isso funciona, mesmo sabendo que nós vamos errar de novo, mas tendo a capacidade de nos corrigir, a coisa funciona, né? Bom, a primeira realidade que nós vemos, que eu posso ver pessoalmente, para que eu me tornasse uma criança melhor, como dizia antes, foi a fé dos meus pais. E depois a capacidade de sentar e mostrar como a vida funciona. Porque a vida nos cobra. Então, sempre houve a capacidade dentro de casa de meus pais mostrarem o que pode acontecer se eu não andar no trilho do Senhor, se eu não andar no trilho da verdade. Então, houve essa capacidade do diálogo, que muitas vezes falta em uma família, o diálogo, onde que as pessoas elas vão muitas vezes se isolando nos seus mundos. Diferentemente disso, aconteceu na minha casa, houve essa capacidade muito sobrenatural do diálogo para dizer, olha, isso não foi legal, por isso vamos fazer diferente. Olha o que pode lhe acontecer. A vida irá lhe cobrar se você não fizer certo. Por isso eu penso que essa realidade da educação, do diálogo, sabe, não de educar pelo medo. Uma coisa que tenho que ressaltar, meus pais nunca nos educaram, nem eu, meus irmãos, pelo medo, mas pelo amor. O medo escraviza, o medo tira até a intimidade de amor para os pais. Agora, o amor é diferente. O amor, ele educa, o amor constrói. Então, não tenho dúvida de que para que eu fosse melhor, usou-se muito do amor e da misericórdia. Não tenho dúvida. Então, na verdade, assim, a partir dos meus 12, 13 anos, eu fiz a primeira Eucaristia com 12 anos e nessa experiência de fazer a primeira Eucaristia com 12 anos, o Senhor mexeu no meu coração, em muitas realidades. Mas, como alguns adolescentes, às vezes esquecem de Deus um pouquinho. E depois eu passei um bom tempo sem me aproximar, ir talvez na missa de vez em quando e tal, mas eu pude ter essa experiência dos 12 até os 18 anos, meio que não distante, não esquecendo de Deus, porque Deus não se esquece de ninguém, eu que esqueço de Deus, mas eu fiquei um pouquinho assim, retaguarda. E foi um período que também importante, tá, de decisões, importante na minha vida, foi um período em que eu pude construir também boas amizades, pessoas boas, outras tantas não, mas outras muito boas, e que me ajudaram a muita coisa, como um jovem qualquer, até 18 anos, que experimentei minha vida, fazendo coisas boas, muitas amizades e namorando como qualquer outra pessoa, certo? E o Senhor foi, como de fato, incomodando o meu coração, sabe? Já não conseguia me olhar além daquilo que o Senhor me chamava, sabe? Uma coisa que sempre me atraiu muito, e quem sabe um dia eu consigo ainda realizar isso, é estudar a psicologia, algo que muito me fascinou, sabe? E quem sabe um dia eu ainda posso realizar isso. Mas o Senhor fez mudar o meu caminho na direção sacerdotal, me chamando para as realidades, para aquela experiência em que Pedro ouve a voz do Senhor dizendo, vá para as águas mais profundas. Então, não que outra profissão, porque o sacerdócio não é uma profissão, é doação, mas qualquer área que um jovem se escolha, se ele se dedica a fazer aquilo bem, ele será bem sucedido e pode ser santo naquela área dele, deve ser santo naquela área dele. Mas o Senhor me dizia, vá para águas mais profundas, vá
para águas mais profundas. Claro que isso é muito difícil para um jovem que talvez tenha os seus ideais, tenha os seus sonhos, como todo mundo que está terminando o colégio e já tem que entrar numa faculdade, a pensar em uma outra realidade. Mas quando Deus incomoda a gente a dizer de fato e fazer a vontade dele, incomodava os meus ouvidos a dizer, a ir para as águas mais profundas, nós ficamos desconcertados. E nesse ficar desconcertado, nós procuramos ajuda, né, espiritual, daí procurar aconselhamentos, procurar quem possa identificar com a nossa fé. E na minha vida, muitas pessoas foram importantes para o discernimento vocacional, os padres. Muita gente foi importante para mim, para que eu pudesse dar esse passo além, de querer morrer para os minhas vontades, meus ideais, para viver a vontade de Deus. Então, como eu dizia, quando eu tive 18 anos, eu participei de uma experiência profunda de oração, sabe? Uma experiência que edificou de fato a minha vida. Digo sempre que todos os movimentos da igreja, eles são importantíssimos. Todas as pastorais, elas são importantíssimas para levar o ser humano ao conhecimento total da igreja. Comigo, não que seja melhor ou que é pior, mas eu me encontrei dentro da Renovação Carismática Católica, participando dos grupos de orações e dessa experiência de oração que aconteceu quando eu tinha 18 anos. Daí o Senhor começava a me incomodar. Lá atrás também já, mas o Senhor me dizia, vai, eu preciso de você. Doravante serás pescador de homens. Isso me incomodava o meu coração. E daí esse discernimento vocacional, esse discernimento de pedir ajuda para se entender, porque sozinho nós não conseguimos entender quando o Senhor nos questiona, quando o Senhor nos coloca à prova, nós não conseguimos ir sozinhos. Nós precisamos, de fato, de alguém que nos ajude, de alguém que nos leve a aprofundar a nossa fé. Eu tive várias pessoas, padres, amigos meus, na Canção Nova, que até hoje são meus amigos, que fiz um caminho vocacional para a comunidade durante 2 anos, que muito me ajudou. E pessoas aqui que muito me ajudaram, sabe, a discernir esse caminho. Digo mais uma vez que ele não é fácil esse discernimento, mas ele é possível. Quando eu me dobro à vontade de Deus, quando eu deixo as minhas vontades para viver a vontade de Deus, daí o passo de entrar, fazer o caminho vocacional, discernimento, e dar o passo de entrar para o seminário, sabendo que eu tive que deixar para trás muitas outras realidades, o sonho de ter uma família, de viver como outro, qualquer cidadão, na bondade, na santidade, para viver um plano sobrenatural de Deus. Um plano sobrenatural que requer um discernimento, que requer uma atitude de coragem. Diária. Não é porque hoje eu sou padre que eu não preciso reafirmar isso dentro de mim todos os dias. Todos os dias é uma reafirmação constante dentro de mim de que eu preciso voltar a este primeiro amor que um dia o Senhor me chamou para continuar perseverando. O Senhor, como chama todos nós, chamou tantos da Sagrada Escritura, chama tantos outros a serem dele, nos chama, e o discernimento será sempre possível se eu tenho coragem de deixar morrer as minhas vontades para ser vontade de Deus. Bom, alguns de fato já lá da igreja, do grupo de oração, da experiência que nós vivemos juntos lá de oração, de fato já sabiam mais ou menos essa realidade. Quero crer que talvez faltou um pouco mais de facilidade dentro da minha casa quando ao falar sobre essa realidade. Porque talvez, acho que como uma boa mãe, talvez minha mãe, ela, ao primeiro momento, desejava que eu desse para ela uns netos, desejasse que eu desse para ela uma família como minha irmã e meus irmãos, mas tem o projeto de Deus e por um tempo houve uma dificuldade de se entender isso, penso, dentro da minha casa, né? Eu tenho como experiência que durante 2 anos minha mãe não foi me ver no seminário, né? Então
eu que ia nas férias. Meu pai ia, tal, mas tem um tempo e a aceitação vai chegando a partir daquilo que nós vamos vivendo. A aceitação da nossa vocação, ela vai chegando a partir dos passos que nós vamos dando sem olhar para trás. Diz a palavra de Deus, aquele que põe a mão no arado, olha para trás, não é digno de mim. Talvez se eu tivesse ficado olhando para trás, chorando as cebolas do Egito, talvez tinha dado maior valor à dor da minha mãe, porque como estava dentro de casa ali pertinho dela, de repente, entre aspas, perder para dentro de casa, um pouco difícil. Mas essa realidade foi se encaixando, porque a partir do 3º ano de seminário, muita coisa mudou. A experiência dentro da minha casa, muito mais, a minha casa foi consolidando-se na fé. E eu percebi, quando eu chegava de férias, que ao se encontrar com muitos amigos meus, de que eles diziam a respeito, olha, seu pai disse que ele vai ter um filho padre. Sua mãe disse que ela vai ter um filho padre. Então, as realidades foram sendo modeladas. As realidades foram modeladas pela perseverança da oração, pela bondade de Deus, porque Deus é bom. E porque Deus é bom, Ele vai aparando o caminho para que nós possamos caminhar e dar os passos na direção daquilo que nós precisamos. E hoje, com a graça de Deus, é tão feliz a nossa casa, é muito feliz, não só porque sou padre, mas porque a minha casa é uma casa de fato de Deus. Bom, um momento para mim que foi um tanto triste, mas penso que hoje eu compreendo muito mais com os olhos de Deus, foi a perda de um grande amigo meu, que nós estudamos juntos. Depois eu fui para o seminário e ele se casou. Durante quase 9 anos que eu fiquei no seminário, nós tínhamos sempre contatos. E daí ele teve o seu filho, hoje deve ter uns 4, 5, 6 anos. E daí, quando eu era diácono, ele veio a falecer com o infarto. Ele é um cara muito santo, foi um cara muito santo. E daí eu percebi que essa dor, ter perdido esse grande amigo meu também, e foram outras tantas perdas, mas de fato ele me fez entender também as realidades do céu. Porque no primeiro momento, perder alguém sempre para nós é doloroso. No primeiro momento, sempre para nós nos causa constrangimento da alma, que desfalece, que parece que perdemos o nosso chão. E daí, cadê aquela pessoa que para nós é importante? Aquela pessoa que orava por nós, que estava ali quando de férias podíamos estar juntos. E daí? Mas, como Deus é bom e nos faz entender que nós, nessa vida, não perdemos as pessoas. Como diz o apóstolo Paulo, nós ganhamos para Cristo. Então aí está essa dimensão de olhar para a dor, para as dificuldades, sabe, com os olhos do Senhor. E daí vem todas as dificuldades próprias, por exemplo, do seminário, de muitas vezes ausência de estar longe de casa. Também podemos dizer que é uma espécie de dor. E daí os nossos estudos, que nós temos que dar conta de tudo e às vezes altas horas da noite estudando, e o corpo talvez desfalecido, mas temos que ir lá oferecer a nossa dor do nosso cansaço. As perdas, as dificuldades para os homens de fé, como diz o apóstolo Paulo, elas são sempre sobrenaturais. Então, se a gente tem fé, a gente sabe contornar qualquer situação da vida. Penso que as minhas dificuldades, as perdas que eu já experimentei, não me fizeram ser menos, mas quero crer que me fizeram ser mais. Porque a fé é isso que nos leva a ser e fazer a vontade sempre do Senhor. A experiência máxima, né? Todo seminarista, ele não nasceu para ser seminarista. Ele está no seminarista para ser padre, né? Para fazer o discernimento. E quero crer que o sonho de alguém que quer ser padre, quer viver o sonho de Deus, ele é muito concreto
e ele é muito radical. Então, há uma ânsia da alma em ser padre, do qual nos leva a crer, nos leva a acreditar. Por isso, nossos estudos, as nossas batalhas, elas são até pequenas quando eu vejo lá na frente o que eu posso ser, entende? Então, ao terminar os estudos, eu, como meus amigos, de fato, esperávamos ardentemente o dia em que o Senhor visitaria nosso coração com mais radicalidade. Primeiro, o seminarista termina os seus estudos, se torna diácono, não é isso? Fica diácono, pelo menos, vai dizer o Código de Direito Canônico, 6 meses. Depois, há o discernimento do bispo para que este candidato seja, de fato, ordenado padre, sacerdote da Igreja de Jesus. Quero crer que, como para mim, para os meus irmãos, que fomos ordenados em 6, quero crer que aquele dia para nós foi o dia mais feliz da nossa vida. Há uma certeza de que quando deitamos um homem qualquer naquela igreja, nós levantamos um homem ainda mais espiritual e configurado a Cristo. Se o sacerdote significa o outro Cristo, de fato, a experiência de deitar naquele dia e morrer para as vontades e pecados do mundo, para viver na graça de Deus, foi algo sobrenatural. É algo sobrenatural, porque todos os dias nós temos a capacidade de celebrar a Santa Missa pela bondade de Deus e ali se encontrar com o Senhor e ali ver o Senhor que se transforma em nós e por nós, e o corpo e sangue de Cristo que ali é oferecido ao povo de Deus é o que sustenta a nossa vida e que nos faz se manter de pé. Então, logo quando eu fui ordenado padre, na verdade eu fiquei 3 meses como diácono com o padre Marcos Vinícius lá na catedral e depois 1 mês de padre também lá. Na realidade, eu estava também, como estou aqui, feliz onde eu estava, mas o Senhor tem sempre surpresas para cada um de nós, o Senhor tem sempre algo a dizer a nós para que a gente desafie a nós mesmos em crescimento espiritual. Talvez a praticidade de nos alojarmos em tal lugar, dizer aqui está bom, quando talvez eu achava aqui está bom, para o Senhor não agrada esse aqui está bom. Talvez o Senhor nos lança desafios novos. Foi o que aconteceu, me lançando desafios novos em abril de 2015. Desafio novo de vir para cá. Então, de fato, eu não conhecia essa cidade, eu vim a conhecer quando eu vim para cá. E logo quando cheguei aqui, pude perceber um povo muito de Deus, um povo muito acolhedor, um povo muito de fé, que transmite fé ao coração. Claro, chegar talvez numa situação tanto quanto conturbada não foi tão fácil, porque temos fé e sabemos que o Senhor nos usa na bondade dEle, capacita cada um de nós. Digo que vim com o coração aberto para receber de Deus e ouvir de Deus. E estou aprendendo muita coisa com esse povo, sabe? A ser mais de Deus, principalmente, e a me doar enquanto padre. Na verdade, não tem sentido a vida de um padre se não for o povo de Deus. Então, o povo de Deus é que faz também o padre e essas relações de amizade que nós vamos formando, crescendo, é que de fato vai solidificando mais a vida sacerdotal. Na verdade, o desafio, ele é sempre muito extraordinário. Qualquer desafio que nós desafiamos a nós mesmos e também o Senhor nos desafia, é sempre a oportunidade de crescer. Então, logo quando eu cheguei aqui, esta nossa nova construção da Igreja Matriz estava já em construção e o povo aqui tem um carinho imenso por essa nova igreja. Então, um povo que de fato debruça-se sobre esta realidade, um povo que se entrega a essa realidade e que quer ver esta igreja pronta. Então,
a atitude do povo somando, sabe, as amizades do povo somando para ver isso acontecer, é que tem realizado isso. Claro que o padre, ele é aquele que impulsiona as pessoas a dizer, vamos lá, nós vamos conseguir, nós vamos construir. E cada etapa construída é uma vitória, cada etapa construída nós festejamos na Santa Missa, cada etapa que nós estamos a concluir é um povo que se alegra porque vê o que pode fazer, uma comunidade não tanto com grandes empresas, nós podemos perceber a fidelidade e a bondade do povo de Deus nas pequeninas coisas. Cada um doa o que pode, cada um se esforça em dar o que pode. E o que pode, talvez os 10 centavos de alguém que não tem a oportunidade de doar R$100. Para o Senhor, Ele transforma esta realidade nos R$100, naquela 10 centavos. Porque Deus multiplica na bondade. Por isso eu quero acreditar que a multiplicação que Deus tem feito aqui nesta obra de edifício, dessa nova igreja, ela está sendo construída pela ação sobrenatural do Espírito Santo e pela bondade dos filhos e filhas de Deus que dessa igreja são fiéis, por exemplo, ao seu dízimo. Por isso aí está a bondade do Senhor acontecendo dia após dia. E não nos falta a graça de Deus. Não nos falta. E às vezes nós percebemos que aquilo que nós clamamos hoje, o Senhor dá vitória no dia de amanhã. É real. Como dias atrás, que precisava de um X quantia para executar uma ação da obra. E daí nós orávamos com um grupo de pessoas. 3 dias depois, alguém chega para nós e diz, Padre, o Senhor me incomodou meu coração para ajudar. E daí, certo, aquela quantia que nós precisávamos, aquela pessoa sem saber, veio e nos doou. Isso se chama mover da oração, acreditando na promessa de que Deus tudo fará em favor de nós. Bom, quero crer que assim, o que todos nós passamos por imensas realidades de alegrias, né? Gosto de dizer que a alegria mais bonita é, de fato, viver os sacramentos. Enquanto padre, não faz sentido se eu pudesse dizer aqui agora de outras realidades, outras tantas. Mas, por exemplo, o santo sacrifício celebrado e cada perdão dado a alguém é algo sobrenatural, sobrenatural. E depois nós passamos por grandes dificuldades, não é isso? E que essas dificuldades, muitas vezes, elas se tornam até meio que engraçadas, não é? E às vezes, na Santa Missa, ou porque esquecemos algo que nós deveríamos ter falado e falamos errado, ou o nome de alguém, realidades da nossa vida que nos esquecemos, porque nem sempre acertamos, não é? Então, assim, eu penso que rir das dificuldades que nós passamos, rir dos atropelos que nós vamos tendo na vida, é melhor do que ficar chateado, é melhor do que ficar bronco. Então, transformar, como dizia São Francisco, transformar as impossibilidades que não deu certo, impossibilidade de dar certo, e daí o sorriso e a alegria, é o que transforma o coração humano. Mas, de fato, todos nós, porque nem sempre acertamos, temos muitas coisas para rir da boa gargalhadas das nossas próprias dificuldades, dos nossos próprios erros, que daí são inúmeros. O meu maior desejo, não tenho dúvida, é ver as pessoas acreditando no senhorio de Jesus. Daí, claro, a gente pode promover muitos encontros, a gente pode promover muitos retiros, mas que cada fiel tenha experiência pessoal com Jesus, aceitando Jesus no coração como o único Senhor do seu coração e não trocando, principalmente, a Santa Missa de domingo por qualquer outra realidade. Gostaria que um dia, quando eu saísse daqui, todas as pessoas que se dizem católicas pudessem dizer: eu aprendi a valorizar a missa. Eu aprendi que eu não posso deixar Deus de lado. Eu aprendi que eu não posso deixar a palavra de Deus em segundo plano e a ação sobrenatural da Santa Missa em segundo plano. Eu preciso. Gostaria muito de ver, por exemplo, todos os jovens dessa cidade dobrando seus joelhos diante de Jesus, declarando Jesus no coração deles,
tantas vezes que vemos muitos nas drogas, nas sexualidades desenfreadas, no alcoolismo. Esses precisam conhecer Jesus. E gostaria de ser uma seta que apontasse para o coração de cada um deles, para que fossem inteiramente do Senhor Deus. Gostaria de pedir ao Senhor, neste momento, que abençoasse a cada um, que nosso Senhor fosse o encontro das suas necessidades, que nosso Senhor fosse o encontro das adversidades que eu passo, que você passa. Todos nós passamos por grandes adversidades na vida, mas há uma palavra profética do Senhor em que nos diz que Ele estaria conosco até o fim dos tempos. E porque Ele está conosco, nós não temos motivos para nos entristecermos, para deixar que a solidão sem Deus tome conta do nosso coração. Então, que Deus possa fortificar a nossa casa, a nossa família, que Deus possa fortificar a nossa fé, que nós possamos correr atrás, sabe, de estudar a palavra de Deus, de estudar a igreja, aquilo que ela tem a nos dizer, e de transformar com que as nossas relações de conversas, transformar o nosso ambiente em santidade. Você pode ser santo no seu trabalho, você pode ser santo dentro da sua casa, você pode ser santo com os seus amigos nas suas rodas de conversas, porque Deus é santo e nós recebemos de Deus todas as graças e bênçãos possíveis. Portanto, que Deus abençoe o seu coração, a sua vida, a sua casa, a sua família e te faça de você cada vez mais um homem e uma mulher vencedor.